Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos para a palavra de Deus. Enquanto os irmãos se dirigem ao livro de Atos, capítulo 7, eu torno manifesta a gratidão a Deus pelo privilégio de poder cultuar a Deus. Somada a esta tão rica oportunidade, cedida pelo Departamento de Jovens e Adolescentes, porém, certamente avalizada pela pessoa do nosso pastor, que conosco está aqui. Deus possa abençoar poderosamente ao pastor Jairo, toda a liderança. E assim vamos seguir servindo o Senhor. Atos, capítulo de número 7, verso 55, meus irmãos. Eu quero pensar com os irmãos nos minutos que se seguem. Dentro de alguns instantes, este culto estará dando sequência através de um ato, de um ensaio, de uma preparação, de um afiamento, de uma oportunidade de chegar na festividade. E tudo isso que fazemos aqui estará em um nível mais elevado, porque tudo que fazemos é a busca pela excelência, embora só será atingida no seu nível máximo na eternidade, mas nós estamos nos preparando para lá, para o céu, para a eternidade. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, está escrito assim: mas ele, fala de Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava assentado à direita de Deus. Se você puder, repita comigo: cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus. Muito bem. Queridos e amados irmãos, do momento em que nos foi dado esta oportunidade, através de uma comunicação, eu comecei a me preocupar com o que eu poderia comunicar com os irmãos. Na quarta-feira estivemos na igreja mãe e o pastor Ronaldo trouxe uma palavra e ele falava do peso, falava da responsabilidade que é fazer a ministração do texto sagrado. E eu digo para os irmãos que aqui onde eu estou se resume a palavra temor e tremor. E eu digo que o espaço mais longo que um obreiro percorre é o percurso da cadeira até o púlpito. É um dos percursos que parece que nunca vai, a gente se arrasta para chegar até aqui, porque pesa essa responsabilidade de falar da palavra. Porque o texto, meus irmãos, que nós estamos diante dele é o texto que, se eu não estiver olvidado, como diz o paraguaio, nós estaremos ouvindo mensagens profundas nele no decorrer da nossa festividade, da vossa festividade, que também é nossa, que se aproxima. Cheios é o tema da festividade. Cheios. E esse ponto que nós estamos aqui, deixa eu pedir para o nosso irmão da multimídia projetar o texto bem recente nosso, lá de Atos capítulo 19, versículo 20, que nós fomos alimentados e mentoreados por esse texto bem recentemente, na nossa conferência missionária, para vocês entenderem a ligação que eu quero pensar com vocês. Atos 19, o versículo 20, que afirma: assim a palavra do Senhor crescia e poderosamente prevalecia. Crescimento, poder e domínio. Esse texto de Atos 19, 20, ele resume, meus irmãos, ou ele é o fechamento de todo um pensamento, que ele é iniciado, ele é construído, a partir de Lucas 24, versículo 49. À medida que eu citar, se você puder nos ajudar, é bom, porque a Bíblia lida é sempre a Bíblia lida. Porque o mesmo escritor de Atos, ele é o escritor, é o mesmo Lucas do Evangelho que nós conhecemos. E quando nós chegamos no final de Lucas, no capítulo 24,
É o momento em que Jesus ele se manifesta para os seus discípulos e, de acordo com o texto de João, ele aparece ressurreto para o grupo dos 11 pela terceira vez. E embora Lucas não faz a mesma afirmativa, ela está presente em Lucas, embora que de forma, digamos que oculta, porque é Mateus que faz a revelação, ao afirmar que Jesus, ao se apresentar para os discípulos ressurreto, faz a seguinte afirmativa: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E falando isso, sopra sobre os seus discípulos e lhes diz: recebei o Espírito Santo. Em outras palavras, comecem a se encher agora. Porque a partir de Lucas 24 e 49, Jesus ele vai começar a demonstrar que toda a intenção dele, com a sua morte e com a sua ressurreição, e a outorga do Espírito Santo, era de que aqueles que eu estava seguindo e o passariam a seguir dali para frente, fossem totalmente, plenamente, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, que o escritor de Atos vai revelar que é uma espécie de dinamite, um dinamismo colocado em nós, dentro de nós, para fazer a obra, para pregar, para orar, para fazer a obra de Deus até o arrebatamento da igreja. Então, o que é ser cheio? Ser cheio, meus irmãos, pastor Jairo, há uma coisa extraordinária em Atos, porque provavelmente Atos é a escritura novotestamentária que mais faz uso da palavra cheio. Não há, pastor Lucas, em nenhum outro registro, apenas Atos. Então vamos lá, o ser cheio. Primeiramente, eu quero pedir a sua ajuda aí da multimídia, no capítulo 1, versículo de número 3 e o versículo de número 4, aliás o 4 e o versículo 5. Porque na perspectiva bíblica teológica, no caso do nosso irmão Lucas, ser cheio, meus irmãos, tem critério específico. Vou repetir, na Bíblia Sagrada ser cheio tem critérios específicos. E antes que nós leiamos o texto de Atos, capítulo 1, verso 4, eu digo isso porque nós estamos vivendo em um tempo em que se oferece muitas maneiras de, bastante aspas, sentir a presença de Deus. E não existe técnicas, não existe uma regra, não existe um manual, mas há um critério. Vou repetir, não há regras, não há manual, mas há um critério. E o critério de ser cheio é bíblico, é teológico. E é o próprio Jesus que estabelece esse critério. Porque está escrito assim, no versículo de número 4. E estando com eles, determinou-se que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que disse: de mim ouvistes. Esse aqui é o critério de Jesus. A promessa já estava presente em Lucas 24, 49. Vocês vão até Jerusalém e vocês vão para o local que eu vou determinar e vocês vão aguardar, porque vai chegar o momento em que eu vou cumprir a promessa. E a promessa agora, ela é repetida aqui em Atos 1, versículo 4. Mas com esse critério: não se ausentem de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, não arredem o pé de Jerusalém, não se demovam de Jerusalém, porque aqui, muito mais do que o espaço geográfico, Jerusalém representa a vontade de Deus, representa o ponto de origem que está na mente de Deus, o ponto onde Deus quer agir, aonde Ele quer trabalhar, aonde Ele quer operar. E eu vou aqui agora parafrasear: não há como ser cheio do Espírito Santo de Deus com os nossos pés fora de Jerusalém. Eu dizia recentemente na igreja mãe, estamos vivendo um tempo de uma família nova que está surgindo, que é a família dos desigrejados, que não querem compromisso com a igreja, não quer vir na escola dominical, não tem compromisso com o culto de ensino, terça-feira na congregação ou na sexta na nossa igreja mãe, porque eles acreditam que pode sentir a presença de Deus em qualquer lugar. De fato pode, mas começa em Jerusalém. Se encher em Jerusalém,
Jerusalém, aí pode sentir a presença no carro, sente no semáforo, sente na rua, sente na calçada, lavando roupa, mexendo concreto, mas primeiro começa em Jerusalém. É em Jerusalém que o Cristo ressuscita, é em Jerusalém que o Cristo faz a promessa, e é em Jerusalém que ele cumpre a promessa do derramamento. Ser cheio tem critério. Tem critério. Há um hino que eu costumo ouvi-lo volta e meia. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a tua casa. Queridos, o ambiente que existe foi separado e preparado, porque figurativamente aqui representa o nosso Jerusalém. Eu duvido que alguém em casa agora, que não veio no trabalho da juventude nem para o ensaio, consiga sentir a mesma coisa que você consegue sentir aí agora, sentado no banco em casa, sentado no sofá, com todas as distrações, com internet, com YouTube, Facebook e tantas outras coisas. Mas nós, quando chegamos aqui, eu particularmente, quando chego nesse ambiente, eu me imagino no cenáculo em Jerusalém, porque a figura é a mesma e a promessa ainda é a mesma. É aqui em Jerusalém, aonde o vento veemente sopra e você recebe e sente a presença do Espírito Santo. Quem está me entendendo, deixa eu ver. Tem critério. Então ser cheio não apenas tem critério, como também ser cheio, meus irmãos, é um perfil que nós precisamos entender. Que ser cheio, além de ter um critério de Deus, ser cheio não nos permite nos envolvermos com coisas terrenas que nos atrapalhem, que tire o nosso foco, que tire a nossa visão, que gere alguma distração fora do espiritual. O mesmo Atos 1, versículo 8, Jesus no verso 4 especifica que há um critério para ser cheio. E aí no versículo 8, transliterando este versículo, ele vai afirmar o seguinte. Primeiramente no verso 4, fica em Jerusalém. O critério é em Jerusalém. A peneira ou o crivo é Jerusalém. Se obedece o critério, ser cheio já é um passo que está iniciado. Mas também ser cheio depende de que eu, Cosmo Gonçalves Moura, entenda que ser cheio não me permite me embaraçar com nada desta terra que tire o foco de que eu venha ser plenamente cheio do Espírito Santo. Porque vem o verso 8 dizendo: mas recebereis poder ou virtude ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Ele está dizendo, vocês vão ser cheios. Mas além do critério, eu tenho que entender, porque no verso anterior, os discípulos levantam a questão que estava ligada a plano terreno, que não tinha a ver com o mundo espiritual, que não tinha a ver com o plano de Deus, que tinha a ver com questões políticas, que tinha a ver com coisa de caráter social. Queridos, quando nós chegamos neste ambiente, neste cenáculo, eu costumo dizer que as nossas problemáticas, elas fazem parte da nossa vida. Mas nós temos que entender que quando chegamos aqui, isso não pode impedir de que eu levante a minha mão, de que eu abra a minha boca e dê glória a Deus. Porque Jerusalém é o foco, Jerusalém é o objetivo. Eu tenho que entender que nada pode me prender, nada pode me segurar. Eles estavam querendo saber de questão política, quem ia entrar, quem ia sair, quem ia governar, quem não era. Ele disse, não. A minha questão não tem nada a ver com Jerusalém sendo governada, dominada, com Roma, com o imperador. Eu quero dizer que o que importa é vocês receberem poder e serem cheios ao descerem sobre vós o Espírito Santo. Tem critério. E ser cheio não nos permite se envolver com nada que tire o nosso foco.
Sabe o que eu pensava comigo, meu pastor? Eu estou terminando de ler a biografia da Rua Azusa, de onde proveniente o nosso pentecostalismo atual, porque é 1906, depois 1910 e 9 e 10 aqui no Brasil, da Rua Azusa. E isso me tocou muito pesado, porque essa semana, entrando ali na congregação, onde por bondade de Deus e o nosso pastor estamos dirigindo, e aí eu entrando pelas portas da congregação, um bom ambiente, uma boa congregação, bons assentos, um climatizador para deixar o ambiente mais confortável, um som abençoado, departamentos para louvar a Deus, microfone, músicos, todo aquele ambiente, uma boa tribuna. E aí eu pensava comigo que na época que Jay Semion na Rua Azusa estava em um porão que tinha que se entrar agachado, porque era tão baixo que batia com a cabeça no teto, não tinha lugar para sentar, era no chão frio. Jay Semion não tinha um púlpito, não um microfone, tinha algumas caixas de madeira. E ele, um negro, cego de um olho, com outro meio prejudicado, pregava um sermão com letras garrafais de forma monótona. E quando terminava de pregar, colocava a cara dele literalmente dentro da caixa. E enquanto ele orava, o Deus que está presente aqui, que é o seu, que é o meu, ia batizando com o Espírito Santo e enchendo cada crente. Aí, irmão, pastor Zé, eu disse comigo, não tem desculpa. O que eu quero mais? Alguém disse para mim recentemente, não vai porque não tem incentivo. E que incentivo para vir para a igreja? Que incentivo? Vamos oferecer brinde depois do culto? Chocolate? Um biscoitinho com guaraná? Vem para o culto que vai ter um brinde depois que você vier? Não, irmãos. O maior incentivo, nós temos ele aqui e agora, que é o Espírito Santo de Deus. Então ser cheio tem critério. É o tema nosso. Ser cheio não me permite envolver com coisas que tiram o foco. Capítulo 2, versículo 4 do mesmo Atos. Está escrito, eu vou me antecipar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas. Ser cheio tem critério. Ser cheio não me permite se envolver com coisas que me tirem o foco. E ser cheio tem sinais evidentes. Essa semana eu vi um youtuber dizendo que as Assembleias de Deus estão acabando com a forma dos crentes terem Deus na vida. Porque estão pregando há 100 anos que a evidência de ser batizado é falar línguas. Que não há necessidade de falar para dizer que é cheio. Entre o que ele pensa, eu fico com a palavra. Porque ser cheio tem sinais evidentes. Pode até ser, cada um de nós, meu pastor, temos forma mais acometida de se manifestar. Tem crente que cheio, ele levanta a mão, ele bate palma, bate pé no chão. Tem outros que só levanta a mão e fecha os olhos. Chamam aí no nosso meio de reteté. Tem uns que o reteté, ele é mais educado, ele é mais refinado. Só faz assim. Mas tem que ter sinal. Tem que haver sinal de que a presença do Espírito Santo está dentro. Chegou o Espírito Santo? Sentiu o Espírito Santo? Diz a Bíblia, na hora que o Espírito Santo encheu, todos começaram a falar em línguas. Os sinais têm que estar presentes. É o glória a Deus, é aleluia, é a boca que se abre, é a mão que se levanta, é a palma que se bate, é os braços que se manifestam. Tem que haver sinais. Tem que haver sinais. Da boca que se abre até as lágrimas que escorrem nossos olhos. Tem que haver sinais. Então ser cheio tem critério. Ser cheio
não me permite me envolver com coisas terrenas, que me tira o foco. Ser cheio, tem sinais. Atos capítulo 3, versículo de número 5. Ser cheio me dá a certeza de que é muito mais importante ser cheio do que bens passageiros. Atos 3, versículo 5. Está escrito: e olhando para eles, esperando receber alguma coisa, verso 6, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ser cheio é muito mais importante do que bens terrenos. Porque pode ser que você está aqui agora, se pendurar pelo pé, não cai uma moeda. Mas isso não tira de você a alegria do Espírito Santo de Deus que está dentro da sua alma. Porque alguém pode ter todos os bens terrenos e não conseguir a mesma alegria que você sente. E eu penso comigo, o que é que leva um crente, às vezes desempregado, notícia de despejo, faltando alguma coisa em casa, com contas vencidas, mas ele vence todo obstáculo e vai para a igreja. E quando ele chega na igreja, às vezes num ambiente desesperador, materialmente não tem nada, mas se ele tem o Espírito Santo, e pode até ser que ele curva o joelho e comece a perguntar: Deus, como é que eu vou sair dessa? Porque é a pressão, é o inimigo, é tanta luta. E de repente quem vai cantar o hino da harpa nem sabe de como ele está, mas o Deus que o enche sabe. E de repente começa: quando Deus o sangue vi, que Jesus já verteu, passará sem te ferir no Egito. Aí o crente começa: passa. A crise passa, a enfermidade passa, a luta passa, a perseguição passa, e ele levanta a mão, abre a boca, começa a glorificar. Como entender isso? É porque ser cheio é mais importante do que qualquer bem material. Posso não ter prata, mas eu tenho algo que posso te dar. Receba. Posso não ter dinheiro, mas eu tenho algo. O que eu tenho te dou. Eu estou cheio. É a palavra de Pedro. Então ser cheio tem critério. Ser cheio não me permite me envolver com nada que me tire o foco. Ser cheio tem sinais evidentes. Ser cheio me dá segurança de que ser cheio é mais importante do que qualquer volume de finança. E mais uma coisa. O mesmo Atos, capítulo de número 4, e o versículo de número 8, vai nos dar uma outra vertente de ser cheio. Ser cheio não nos permite ficarmos inativos quando o reino de Deus é atacado. Ser cheios não nos permite ficarmos inativos quando o reino de Deus é atacado. O verso 8. Aqui é o momento em que Pedro vai fazer a defesa. Uma cúria realizada. A igreja como instituição é atacada naquela hora por um grupo de religiosos. E quando Pedro sente essa ameaça ou esse levante contra a obra, vem o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, abre a boca. E ele não se cala na hora que o reino de Deus é atacado. Não permita na faculdade. Não permita na escola. Não permita no trabalho que a obra de Deus seja atacada.
E você vai ficar quietinho no canto, de boca fechada. Quem está cheio, defende o reino. Quem está cheio, defende a obra. Vou falar. Quem está cheio, defende a instituição. Quem está cheio, defende a liderança. Pronto, falei. Quem está cheio, não fica inativo quando a obra de Deus é atacada. Estou terminando, olha só. Não permita, se você entende que ser cheio é defender o reino. Pedro aqui entendia isso. Começaram a falar mal da igreja, falar mal da obra. Pedro disse, opa, espera aí. O Espírito Santo enche. E ele abre a boca e começa a fazer uma defesa, pastor Jairo, dentro da palavra de Deus. Você não é atacar ninguém, não. Não é atacar. É defender o reino que nós pertencemos com a palavra. Ataca a liderança e o crente não faz nada. Não, irmãos. Quem tem o Espírito Santo não fica inativo quando o reino é atacado. Anos atrás eu estava em Campo Grande, fui pregar em Tocantins. E tinha um outro pregador de um outro estado. Aí perguntou para mim, o irmão é lá de Campo Grande? Disse, sou. O senhor é da igreja do Dionísio? Eu falei, não. Ah, mas o senhor não congrega com Dionísio? Eu falei, não. Mas o campo lá é missão? Eu falei, é. Mas o pastor lá não é o Dionísio? Eu falei, não. Ah, mas eu achei que o pastor lá era o pastor Dionísio. Eu falei, opa, repete aí de novo o que você falou. Pastor Dionísio, eu falei, esse aí sim, eu congrego com ele. Mas o que você falou antes, não conheço não. Não fique inativo se você está cheio. Atacou a obra, irmão. Abre essa boca em nome de Jesus e defenda o reino que você pertence. Aí ele queria saber, eu vou usar aqui um termo, meu pastor sabe que eu tenho um jeito meio espalhafatoso. Perguntou, vem cá, eu vim dizer que o teu pastor prega. Eu falei, muito bem. Ele tem café no bule? Queria saber se meu pastor tinha uma boa palavra, um bom ensino. Eu falei, não, irmão, tem não. Lá quem tem café no bule são os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os dirigentes. O meu pastor é dono do cafezal inteiro. Quem está cheio não permite a obra de Deus ser atacada. Tocou no nome de Jesus, abre a sua boca e defenda. Tocou na igreja, abre a boca e defenda. Tocou na IADEP, abre a boca e defenda. Tocou no seu pastor, abre a boca e defenda. Quem está cheio não fica inativo quando a obra é atacada. Vou terminar. Atos capítulo 6. Versículo de número 3. Ser cheio é um critério de Deus, por Deus e para Deus. Ser cheio é um critério de Deus, por Deus e para Deus. Escolhei, pois, dentre vós 7 crentes, varões. Qual o critério dele? Primeiro critério é no plano horizontal. Puxa a capivara dele para ver. Puxa. Escolhe irmãos de boa reputação. Boa reputação. Esse aí é o critério na horizontal. Mas é Deus que está pedindo, porque Ele pede isso para Moisés, no Antigo Testamento, para os 70. Mas além disso, do critério terreno, eu quero um critério espiritual. Ele tem que ter boa reputação e ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Pode ver que sabedoria está depois. Sabedoria é importante, mas se não tiver cheio, pode esquecer. Sabedoria é uma bênção, mas se não tiver cheio, não adianta de nada. Sabedoria é abençoador, mas sem o Espírito Santo, não tem poder nenhum.
Sabedoria é uma bênção porque faz parte do estudo, faz parte da didática, faz parte do nosso conhecimento secular. É bom. Mas diz, olha, boa reputação cá, sabedoria cá, mas bem no meio, eu preciso que o centro, o miolo, o cerne, o centro, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque quando isso acontece, e eu termino agora no verso 55 do capítulo 7 que nós lemos. Ser cheio do Espírito Santo nos permite ter visões, mais do que é espiritual, do que é material. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito. Para quem não estava no Espírito, fora, vê apedrejamento. Para quem não estava no Espírito, fora, vê um homem sangrando. Para quem não estava no Espírito, fora, vê uma turba de pessoas furiosas. Para quem não estava no Espírito, no ambiente, só vê gritaria. Mas quem está no Espírito, os ouvidos se fecham para as gritarias, para as brigas, para as pelejas. Estevão, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória. No ambiente em redor, irmão, você conhece o texto. Gritaria, xingamento, palavra de baixo calão, ambiente de guerra, porque era um apedrejamento público. Só que no meio desse ambiente, havia um crente cheio, e quem está cheio, ele vê mais as coisas de Deus do que as coisas terrenas. Ô irmão, o irmão viu aquele negócio depois do culto? Vi não, irmãos. A única coisa que eu vi foi que o culto foi uma bênção. O irmão viu depois do culto aquela rodinha lá do pastor? Não vi não, irmão. Eu não vi porque, irmão, olha, eu estava tão cheio no culto que eu só consegui ver o céu aberto. O irmão viu aquela postagem no Face? Irmão, olha, na verdade eu não vi, irmão, porque eu nem abri o celular hoje. Eu sei de uma coisa, irmão, que eu estou acostumado a ver o céu aberto e ver a glória de Deus. Nossa, você viu no ensaio? A regente estava, não vi, irmãos. Eu só vi que o hino foi uma bênção, falou em minha alma e vai nos encher agora e nos próximos cultos que vêm. Olha, você viu, o pastor hoje parecia que ele não estava muito assim não, hein? Não vi, irmão. Eu só consigo ver o céu aberto e ver a glória. Porque quem tem o Espírito vê mais as coisas espirituais do que as carnais. Estevão, cheio do Espírito Santo, vê o céu aberto, vê a glória, e ele vê Jesus assentado no trono. Porque quem está cheio só vê o que está no mundo de Deus. Deus vos abençoe no nome de Jesus.